Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de saudar todos os irmãos e as irmãs que estão aí na sua casa, no seu lar, nessa noite, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que quando chega no nosso lar, tira todo o mal, toda tristeza, toda dúvida, toda tribulação, tudo aquilo que o inimigo muitas das vezes tenta roubar do nosso lar. É essa paz que o Senhor nos dá. E nessa noite, eu gostaria de agradecer ao Senhor, porque na realidade, vou ficar mais solta aqui, viu, irmãs, porque senão eu não aguento. Porque na realidade a minha vontade não era essa de estar aqui, a minha vontade. A minha vontade era de estar num lugar bem confortável, deitada, descansando depois de um dia de um trabalho. Mas eu quero te dizer que muitas das vezes as vontades que a gente tem não é a vontade de Deus para nossas vidas. Pois quando Ele me chamou, Ele disse assim: filha, porque Ele não... A minha intimidade com Ele é tão grande que Ele me chama de filha. E quando Ele me chama de filha, eu sei que é Ele que quer falar. E quando eu me converti, e Ele usou uma pessoa para me dizer: filha, a minha vontade, os meus planos, os meus propósitos para a tua vida é te levar mais além. É fazer você falar daquilo que você viveu e transmitir para outras pessoas que é possível sim a transformação em Cristo. É possível sim ser transformada, ser trabalhada. Muitas das vezes a gente acha que é impossível, vendo as pessoas que a gente diz assim: meu Deus, essa pessoa aí não tem jeito. Pois eu quero te dizer que uma está aqui. Eu não tinha jeito. Eu não tinha jeito para o mundo. Mas para aquele que me esperava, eu aceitá-lo de todo o coração. Eu tive jeito e eu tive valor. E hoje eu estou nas mãos dele, quer o diabo queira ou quer ele não queira. Ele se estribuche, irmão, ele quer me parar de todas as formas. Ele quer me desestimular a prosseguir. Mas maior é aquele que me chamou. Maior é aquele que me alistou para uma guerra. Eu não estou aqui em vão. Eu não caí neste lugar de paraquedas. Eu vim aqui para falar do amor de Cristo, para impactar as vidas que hoje estão sem destino, sem rumo, porque não conhecem o Senhor. E nessa noite, eu quero que tu feches aí teus olhos aí na tua casa. Vamos cantar só um trechinho de um hino, que toda vez que eu estou angustiada, que eu estou preocupada, eu tento fazer o que esse hino fala. E é essa a vontade do Pai para as nossas vidas. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Você tem liberdade nessa noite de falar com Ele. Ele está aqui neste local. É um local simples. Tão pouca gente, né? Mas também na sua casa. Você pode estar achando que tem tão pouco nessa noite. Mas o pouco com Deus é muito. Levanta teus pensamentos ao Senhor nesta noite. Ele está aqui para falar contigo. Não se detenha. Pode chorar. As lágrimas rolarem. Pode sentir a e presença as dele aí. do teu coração acelerar. A voz dele é mansa, é suave. É ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas ele viu tudo, sabe, ele viu todas as dificuldades que tu enfrentou essa semana, ele viu tudo que aconteceu,
algo que não estava nos seus planos, Ele viu, porque Ele é o Senhor. Mas está tudo dentro da vontade dEle. Ele ainda não deixou de estar contigo, Ele não te abandonou. Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente É essa presença que eu quero te dizer que vale a pena. Vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena estar nos braços dEle. É essa presença que nos envolve. E Ele fala que nos ama, que está conosco todos os dias, que a gente pode confiar nele. Aleluia, Jesus. Hoje à noite eu quero trazer uma palavra que muito me ensinou na minha vida. E a gente às vezes quer transmitir algo que não viveu, mas eu quero sempre transmitir algo que eu aprendi, que eu vivi. Porque falar um versículo, decorar a Bíblia todo dia, muitos podem fazer, mas experiência com Deus, poucos podem falar. Mas só aqueles que se entregam verdadeiramente nos braços dele pode falar dessas experiências, que eu posso dizer para vocês que valeu a pena chegar até aqui. Os limites das minhas vontades. E o versículo dessa noite, o capítulo que eu quero ler, Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o versículo-chave dessa noite, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Esta palavra de saber reconhecer a vontade de Deus. Entre os meus limites e as minhas vontades, irmãos, há uma limitação entre as minhas vontades e os limites que Deus me dá. Queria destacar agora nesta palavra, uma linha que separa dois territórios, é o nosso limite. O nosso limite, quando a gente vai pesquisar o significado de limite, quer dizer divisa, fronteira. E a vontade quer dizer querer, escolher, praticar, realizar algo por conta própria. E eu queria nessa noite falar um pouco da vida de Paulo. Eu ultimamente tenho lido alguns livros, que falam sobre a vida de Paulo. E eu digo assim, Senhor, tanto Paulo pagou o preço. Paulo escrevia cartas para condenar, para levar muitos à morte. E quando ele aceitou Jesus, ele escrevia cartas para libertar, para ajudar o povo do Senhor. Existem uns limites. A vontade antes de Paulo era perseguir, era procurar matar os servos do Senhor, era estar sempre causando mal para aqueles que adoravam ao Senhor. E a vontade dele, por ser humano, era essa. Mas teve um dia que ele conheceu
algo sobrenatural, o amor de Deus, que fez ele transformar as vontades dele. É onde entra o limite de Deus. O limite de Deus para nossas vidas, ele é bom. Ele chega no momento certo. Muitas das vezes a nossa vontade quer prevalecer, quer estar além das nossas forças, porque quando a gente é confrontada pela vontade de Deus, muitas das vezes a gente acha que aquilo não é bom para nós, porque a nossa vontade é sempre querer mais. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, com o que o Senhor já tem nos dado. E Deus sabe como tratar o nosso interior. Ele sabe aonde acochar o parafuso. Eu digo muitas das vezes, quando eu via meu marido lá, acochando o parafuso, e quando chegava no limite, eu dizia assim: eita Jesus, será que existe esse limite para o crente? Quando o parafuso aperta até o final, que ele faz até uma zoadinha na madeira, treco. Esse assim é o limite do crente. É quando ele vai ali e Deus diz assim: é até aqui. É até aqui que eu quero o meu limite na tua vida. As tuas vontades chegam até aqui. E a vontade de Deus para nós é assim. É como uma ponte, é um caminho onde a gente deve seguir. E a gente deve decidir se a gente passa ou não passa por ela. Se a gente aceita o desafio de prosseguir nessa ponte, mesmo havendo algumas dificuldades, mesmo havendo medo de passar. Mas o limite do Senhor, o caminho do Senhor é assim: você pega essa ponte e segue. Porque você sabe que lá no final, quando você confia no Senhor, lá no final tem a boa vontade dEle para as nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, por impulsos, tomamos decisões precipitadas. Agimos mediante situações de conflitos, que muitas das vezes nos desespera, nos levando a ter pensamentos tristes, de angústias, viver angustiados. E nesses conflitos nós acabamos afastando de pessoas que poderiam muitas das vezes estar ao nosso lado, caminhando conosco, crescendo conosco, fazendo uma história junto de caminhada com fé. E muitas das vezes, quando recebemos flores, queremos muitas das vezes arrancar os espinhos e dar para essas pessoas que muitas das vezes estão caminhando conosco e fazendo bem para nós. Mas hoje vamos juntas aprender o processo da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quando queremos as nossas vontades, muitas das vezes vai atrasar a vontade de Deus. Mas quando decidimos a nos moldar mediante a palavra e através da vontade de Deus, você vai ser mais, você não vai ser mais a mesma. Porque o trabalhar de Deus na tua vida vai te transformar, vai te levar a lugares que você jamais sonhou em ir. Olha eu aqui. Quem diria aquela menina desobediente aos pais devido a tantos transtornos que passou, devido a tantas lutas, tantas dificuldades, tantos maus testemunhos que me deram. Olha aquela menina aqui, que aos 20 anos resolveu aceitar a Jesus e dizer para Ele: eu quero uma transformação de vida. Porque aquilo que eu tinha, aquilo que eu fazia, aquilo que eu era, não estava agradando a mim. E nesse dia, quando eu aceitei o Jesus, eu percebi que havia jeito para a minha vida. E aquela vontade me amadureceu, aceitando e entendendo qual o propósito de tudo isso que está acontecendo. O porquê que o Senhor nos leva a tantos lugares, a momentos de tantos conflitos, a dias de choro, de busca, de dizer que não tem mais força para caminhar, de dizer que vai desistir, muitas vezes abrindo as nossas bocas dizendo: ah, Senhor, não aguento mais. Olhamos para o homem, olhamos para os esposos, olhamos para os filhos que dão trabalho, olhamos para as circunstâncias que há no mundo e queremos desistir quando o Senhor está dizendo: prossegue, filha, eu estou contigo, ainda tem jeito para esta luta. E muitas das vezes achamos muito mais fraco
mais fácil rebolar tudo para cima e achar que vamos seguir o nosso destino. Mas o nosso destino já está preparado. Porque quando olhamos o relógio é 8h20. Esse é o nosso tempo. É o tempo nosso do homem. Mas para o tempo de Deus, Ele vê há 5 anos na frente, 10 anos na frente, 20 anos na frente. Ele vê o porquê daquela dificuldade que tu passou e que só te dá forças para superar e aprender e amadurecer, para você crescer e prosseguir com Ele. Esse é o Deus, irmãos, que faz. E se você começar a entender a vontade de Deus, mesmo estando tudo dando errado, é tudo muito dando incerto, tudo muito incerto nas nossas vidas, Ele vai te fazer entender que o processo pode ser doloroso, mas vai te direcionar para um propósito certo, que é a vontade dEle. Para você viver a vontade de Deus, os propósitos dEle, você não pode estar cheio de você mesmo. Não podemos, irmãos, fazer a vontade de Deus. Estamos cheios de nós, cheios das nossas vontades. Eu não quero mais prosseguir, eu quero desistir, eu quero abandonar meu lar, minha casa, meus filhos. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse chefe, eu não aguento mais o meu vizinho, a minha família, que tanto me aponta. Deixa eu te dizer, Deus está te moldando para você ser melhor. É através dessa luta que Ele vai construir algo forte dentro de você, resistente. E lá na frente você vai agradecer por todo esse processo que você está passando. Porque esse teu processo vai te direcionar para algo tremendo na tua vida. Algo que você jamais esperou acontecer do Senhor. Ele vai te entregar algo grande. Mas para isso, toda prova a gente tem que passar. Né? Quando a gente estuda, vem o momento de estudo e depois vem o momento das provas. E se você repetir nas provas, você vai ter que fazer tudo de novo. Infelizmente, é assim nossa vida espiritual. Quando nós desistimos dos processos, das lutas, do sofrimento, das angústias, não queremos abandonar tudo, nós temos que passar de novo pelas provas para poder aprender de novo. E o segundo processo às vezes não é igual ao primeiro. É sempre mais doloroso, porque se você não aprendeu com o primeiro, com o segundo você não vai também querer aprender. E o Senhor ainda está falando ao seu coração nessa noite. Aprenda com esse processo que você está vivendo. Aprenda que Ele vai te levar a um propósito. Mas muitas das vezes eu compreendo a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus, muitas das vezes, nos leva a sair do nosso conforto. Às vezes está tudo bem e a gente deixa de agradecer. Às vezes vai tudo caminhando. Estou trabalhando, recebo o meu dinheiro no final do mês, os meus filhos estão estudando, o meu esposo está trabalhando, o meu esposo está me ajudando. E muitas das vezes achamos que está tudo bem e deixamos de buscar, de agradecer, de interceder, de orar, de buscar mais a presença do Senhor, para Deus nos guardar. E é mediante tudo isso, quando está acontecendo, está tudo bem, que às vezes se levanta uma luta, uma prova para nos testar. É quando as portas se fecham e a gente continua adorando. É quando a dor da perca chega e a gente continua adorando. É quando perdemos tudo e ainda continuamos sabendo que ainda estamos no centro da vontade e que seu amor é tão grande por nós que transborda dentro do nosso ser e nos ensina a confiar. Sabe o que é estar dentro da vontade de Deus? É ser moldada e transformada para um grande propósito dele. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre vai ser contínua, abundante, permanente
e surpreendente nas nossas vidas. Mas o seu amor é um cuidado que vai muito mais além, nas nossas vidas, porque Ele olha as intenções do nosso coração. Que Deus tão grande é esse, né, irmãos, que sonda nossos corações e olha até as intenções. Muitas das vezes queremos fazer o bem e Ele olha para a intenção do teu coração. Será que verdadeiramente foi aquele bem que você quis fazer? Em 1 Samuel 16:7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quantas vezes Deus usa alguém na sua impossibilidade? Quantas vezes Deus realiza milagres através de coisas simples e únicas? Em Provérbios de Salomão diz assim, 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Abrindo nosso coração para a vontade de Deus, para ser realizada na nossa vida. Tem uma frase de um escritor que ele diz assim, John Bloom: Deus esconde seus tesouros mais preciosos nas nossas experiências mais difíceis e doloridas. É ali, irmã, que está o seu tesouro mais precioso. É naquela prova, é naquela luta, que você vai aprender a ter resistência e conseguir prosseguir na caminhada com Cristo. Paulo teve muitas decepções. Teve amigos que abandonaram ele sozinho. Pessoas que retornaram, que voltaram. Disseram, não vou caminhar, não vou mais continuar. Vai você só. É nessas horas que mesmo sozinha devemos continuar. Às vezes dizendo, ninguém vem nos visitar, ninguém liga, ninguém manda uma mensagem. Ei, tem processo, o Senhor tem um propósito dele para te levantar nessa luta. Te levanta, não fica aí parada, estagnada, esperando por alguém. Você deve esperar no Senhor. Ele vai te motivar a caminhar mais com Ele. E quando nós lutamos todos os dias, nos deparamos contra o egoísmo, o orgulho, a ganância, a insegurança, a raiva, a tristeza e muitos outros sentimentos que muitas das vezes chegam até nós, porque vamos ferir e ser feridos se continuarmos fazendo as nossas vontades. As nossas vontades vão nos confundir e questionar as vontades de Deus para nós. Porque Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é uma convicção que Paulo tinha, meus irmãos, eu vou repetir. E que você possa repetir dentro do seu coração. E nessa noite, quando você estiver em casa e olhar para a sua dificuldade, para as suas limitações, você vai dizer assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo entendeu que a vontade de Deus para a sua vida é o que levaria ele para mais perto do Mestre. Mas as nossas más vontades são debilidades nossas, mas Cristo verdadeiramente nos perdoa. Porque temos que abandonar urgentemente nossas más vontades. Não quer ser machucada? Não machuque. Não quer ser incomodada? Não incomode. Não quer ser confrontada? Não confronte. Não quer ser desgastada? Não desgaste ninguém. Não quer receber uma má palavra? Não dê mal palavras para ninguém. As nossas vontades vêm para nos confrontar entre a carne e o espírito, mas Deus quer nos transformar através da sua palavra. Ele quer nos alinhar de uma forma de pensar e falar ao nos relacionarmos com outras pessoas. Isto vai nos sustentar de modo que o Espírito Santo nos capacite e nos preencha a fim de não sentirmos mais vontade de pecar, de te criticar, de falar mal um dos outros, de enganar, de mentir, de levantar contendas entre os irmãos. Porque a Bíblia diz em Mateus 26:41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a minha carne não está. Devemos entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é gerar fé em nós quando nos deparamos com os gigantes. Quando nós dizemos, o gigante se levantou. O gigante se levantou na minha frente.
E esses gigantes querem muitas das vezes nos abater. E a vontade de Deus nas nossas vidas é renovar nossas forças para continuar lutando, mesmo nos sentindo esgotados e sem esperança de vitória. Deus construirá um alicerce firme e sólido que jamais ninguém conseguirá abalar. Essa é a estrutura que foi estabelecida pelas suas experiências de fé com o Senhor. Em Romanos 10:17 diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes temos vontade de desistir quando tudo vai mal? Quantas vezes olhamos mais para a dificuldade do que para o nosso Deus? Quantas vezes choramos e dizemos que não vai dar mais, enquanto o nosso Deus é tão grande, Ele está nos dando a mão todos os dias para nos levantar e dizer: filho, eu estou contigo, filho, eu não te deixo, filho, eu não te abandono. E você, em meio ao desespero, não escuta a voz do Pai. Quantas vezes Ele está a te chamar, quantas vezes Ele fala com você, você vai passando, e Deus usa até do incrédulo que está no meio da rua para dizer que Jesus é bom, para dizer assim: ei, crente, porque tu brilha, porque quando o Senhor está em nós brilhamos, e o mundo é impactado com isso, e muitas das vezes queremos desistir, mas Deus já fez algo novo, Deus já fez o renovo em nossas vidas, porque o Kairos de Deus é o tempo certo para nós. E o Cronos do homem é um tempo incerto. Tudo que está no tempo do homem, irmão, é incerto. Os planos são incertos. Tudo que você constrói tem uma incerteza. Você hoje está aqui, amanhã você acha que não está. Mas no Kairos de Deus, no tempo de Deus, Ele tem um projeto certo, Ele tem um amanhã certo para você. Ele tem a sua vontade esperando para que nós possamos superar todo o mal. E saber aguardar é saber ter paciência. É o fruto do Espírito. Saber esperar é como diz Salmos 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e mais Ele fará. Quando você pensar que Deus está modificando a situação para lhe dar a vitória e fazer a sua vontade, quando as coisas estiverem indo ao contrário que você tudo imaginou e pensou, é assim que Deus faz. A gente acha que não está nada certo, está tudo fora do lugar. Os filhos já não obedecem mais, o marido já reclama da comida, já não chega no horário certo. É aí que Deus está fazendo a vontade dEle. Ele está te moldando e te transformando, te fortalecendo para receber aquilo que Ele projetou para a tua vida. Eu digo que não vai ser fácil, não vai ser. Mas se você pedir a presença do Espírito Santo na tua vida, vai ficar tudo mais fácil. E Ele está te desconstruindo para te reconstruir. Sei que muitas das vezes olhamos para situações e pensamos até que Deus não está conosco. Ei, Ele está retirando tudo do local, tudo aquilo que não era da parte dEle, para refazer tudo certo na vontade dEle. Eu tiro a minha vontade com a vontade de Deus assim. A gente comprou um carro, troncou o carro agora, pouco tempo, né? E eu não sabia mexer no carro. E eu parei no canto e eu puxei o freio de mão. E quando eu acelerei, o carro não foi. E eu não sabia desligar o freio de mão. O carro é a minha vontade, né? O acelerador para mim mais rápido na vontade. E a minha vida estava dentro desse carro porque Deus estava controlando a minha vida. Então é como isso, é como você querer acelerar um carro à sua vontade. Mas estar dentro da vontade de Deus é como se Ele fosse o freio que te para e faz você rever todos os teus propósitos para fazer a obra dEle. Porque às vezes vemos tanta gente ser levada pelas suas vontades, que às vezes queremos fazer o mesmo. Nos espelhamos em pessoas que muitas das vezes achamos que agem certo. E muitas das vezes lá na frente nos decepcionamos.
Essas pessoas, elas são enviadas por Deus para nos ajudar e para levantar outras pessoas. Mas muitas das vezes nos causa dúvidas, às vezes nos entristece, porque às vezes não vigiamos a maneira que nós tratamos umas às outras. E Ele vai construir dentro de você uma fé para suportar esses momentos. Esse momento de crise, de dor. É uma fé inabalável. Fé inatingível. Uma fé constante, uma fé duradoura. Porque em Hebreus ontem diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Paulo diz em Romanos 8:38, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem decepções, nem traumas, nem abandono, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o que você passou no seu passado, nem o mundo poderão nos afastar do amor dele. Em Abacuque 3:17 ainda comprova a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse é um versículo que toda vez eu medito lá em casa. Quando estou passando por momentos de angústia e de dor, Deus me faz lembrar desse versículo. E eu quero que você medite nele nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim, ainda eu me alegrarei no Senhor, eu vou fazer a sua vontade, que você possa clamar ao Senhor desta forma, ainda que tudo esteja fora da sua vontade. Ainda que nada esteja alinhado com aquilo que você espera do Senhor, mesmo se Ele está ainda no controle do tempo na tua vida. E eu quero nessa noite já, e finalizando, eu gostaria que você ficasse de pé, aí no seu cantinho. Temos poucas pessoas aqui, você que está em casa, que você possa estar aí meditando nessas palavras que nos motivam a caminhar mais com Cristo. Não devemos olhar para as dificuldades, para aquilo que nos atingiu, para as portas fechadas, para o inimigo que se levanta e nos quer parar. Eu quero te dizer que fomos criados para a glória de Deus, mas não fomos ensinados para viver para a glória dele, infelizmente. É difícil quando nós não entendemos isso. É pior ainda quando não queremos aceitar a vontade de Deus. Quantas vezes Satanás quis embutir na nossa mente que a vontade de Deus na nossa vida não tinha nenhum valor. Quantas vezes fomos escravas das nossas próprias vontades, sem querer abrir mão delas, para viver o melhor que Cristo tinha para nós. Quantas das vezes me rendi às minhas vontades, sem aceitar a vontade de Deus, e tive que enfrentar situações adversas e conflitantes, muitas das vezes impactantes. Quantas das vezes chorei para Deus fazer a minha vontade, enquanto a dele era boa, perfeita e agradável para mim, eu não entendia. Descansa teu coração. Se você está de pé, porque tem alguém de joelhos por você. Se você está de pé e chegou até este local, é porque alguém orou por você, intercedeu por você. É porque alguém deu uma palavra de vida e de fé para nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque quem tem que recuar é Satanás. Quem tem que recuar é o inimigo das nossas almas. Porque Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Vamos prosseguir mediante a nossa fé. Não para. Você não pare de fazer as vontades do Senhor. Porque para Ele realizar aquilo que foi projetado, o que Ele tem para você é grande. É superior. É muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou esperamos. A vontade de Deus para nós é grande. E você pode
colocar aí a mão no seu coração e meditar na letra desse hino, porque aquele gigante que se levantou na tua vida, aquele mal que persiste em estar sempre te desmotivando, tentando te desmoronar, tentando tirar aquilo que o Senhor plantou no teu coração, aquele desejo de ajudar, aquele desejo de estar mais presente na casa do Senhor, aquele desejo de ofertar na casa do Senhor. Esse gigante vai cair por terra nessa noite, porque é o Deus dos exércitos, o capitão deste exército está aqui nessa noite. Ele não perdeu batalha e nunca vai perder uma batalha nas nossas vidas. Medite na letra desse hino. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. Vai colhendo aí as lágrimas, Senhor. Mandou eu te falar. Pega aí o que Ele te entregou, a tua fé, e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Não larga a rede não, é hora de pegar a rede, ó. Volte para o mar alto, no O Senhor chegou no barco, e quando Ele chega no barco, Ele tem a direção certa de lançar a rede. Faz somente o querer do Senhor. Você parar. Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. O Senhor está conosco nessa noite. O Senhor trabalha nas nossas impossibilidades. Eu te convido a você aí na sua casa fechar os seus olhos e peça para o Espírito Santo entre no seu lar. Conhece tua estrutura E toque aos corações daquele que você acha que não tem mais jeito. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Faz o desejo do Senhor. Quem mandou você parar? Olha Ele te tocando nessa noite, falando contigo. No lugar da tua vergonha, Não importa a circunstância, não importa os problemas. Ele te chamou para uma grande obra. Ele te chamou para levantar vidas mediante ao caos que estamos passando. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É nas nossas incapacidades que o Senhor trabalha. É na nossa humilhação que o Senhor trabalha. Ele está colhendo lágrimas. Chora para o Senhor nessa noite. Não é hora de parar. Não para. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir.